Bom, hoje nós vamos dar continuidade do tema da semana passada. Semana passada nós falamos também a respeito da senescência, que era que quer dizer envelhecimento. E hoje nós vamos falar um pouco dos aspectos relacionados à finitude da vida, que ainda está relacionado aos idosos, né? Principalmente na psicologia, esse é um assunto que é muito comentado, porque a finitude da vida, ela leva também a vários comportamentos que nos idosos, principalmente com relação à proximidade da morte. Aliado a isso, nós temos também o quê? As doenças crônicas que acabam afetando esses aspectos e também a presença da família. Então, tudo isso vai gerar muitos conflitos internos nos idosos. Bom, como eu havia falado para vocês, nós vamos continuar aí com relação ao envelhecimento. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente pensa muito no quê? A gente pensa no aspecto da morte. A morte, ela é o quê? Ela é o fim da vida. Na realidade, a morte, a gente liga muito o aspecto da morte relacionado aos idosos. No entanto, não é algo que é próprio do idoso. Pode acontecer em qualquer fase da vida do ser humano. Porém, mais comumente, quando as pessoas possuem mais idade. Bom, a morte, ela é o quê? A morte é o fim da vida e o morrer é o intervalo entre o momento, principalmente o momento em que se está numa doença, ou seja, normalmente quando o indivíduo ele possui alguns tipos de doença, é esperado que esse fim esteja próximo, ou seja, que a morte desse indivíduo esteja próxima. Bom, então é um intervalo entre o momento em que algum tipo de doença se instala, normalmente de modo irreversível, quando a gente fala principalmente das doenças que são crônicas, por exemplo. E quando eu falo doenças crônicas, vocês podem aí ter em mente o quê? Algumas doenças cardiovasculares que muitas vezes estão em estágio terminal. Também doenças como, por exemplo, o câncer, tá? E essas doenças, por serem irreversíveis muitas vezes, elas podem levar à morte. E então a morte ela vai ser esse intervalo entre a descoberta, né, dessa doença irreversível e o momento exato da morte. Como é sabido por todos, a morte ela é algo que é esperado por todos, né? Por todos os indivíduos, e ela também é algo que ela é processada em todas as sociedades. Cada sociedade vai processar o aspecto da morte de um modo diferente. Embora esse processamento aí desse acontecimento na vida dos indivíduos, ele tenha se modificado também ao longo da história da humanidade. Lembrando que a morte ela pode ter um significado totalmente diferente de uma cultura para outra. Assim como eu vou falar depois do quê? Dos ritos, né, da morte. Cada cultura tem rituais que são próprios da morte. Por exemplo, para nós, né, de um modo geral, cristãos, e quando eu falo cristãos, eu não estou falando uma pessoa que é protestante, que é, como é que se diz? Evangélico, católico, eu estou falando todos, né, das religiões cristãs. Eles têm, por exemplo, o quê? Normalmente vai um padre ou um pastor, ele ora, digamos assim, encomenda a alma do morto. Em outras religiões, por exemplo, o judaísmo tem de outra forma. O pessoal da cultura oriental também procede de outra forma. Tem povos, né, países onde a morte é vista de uma outra forma, como, por exemplo, lá o pessoal, os mexicanos. Para nós, por exemplo, dia 2 de novembro é um dia muito triste, porque normalmente é o dia que é um feriado, obviamente, que é colocado em homenagem aos mortos e que normalmente nós vamos o quê?
ou nós acabamos lembrando dos nossos entes queridos que já se foram, ou então nós vamos o quê? Visitá-los no cemitério. Por exemplo, para os mexicanos, não, eles fazem uma festa, e uma festa alegre, no dia 2 de novembro. Então, a morte, ela tem um significado diferente para cada uma das culturas, sejam elas culturas ocidentais ou culturas orientais. Então, tem diferenças. Por exemplo, na cultura muçulmana, pelo que eu já vi e ouvi falar, e se eu estiver errada, podem me corrigir, por exemplo, o preparo de um corpo de uma mulher só pode ser feito por outra mulher. E assim por diante. Bom, como eu havia falado, a morte, ela foi, esse aspecto da morte, ele acabou por mudar ao longo dos anos, né? Por que ele mudou? Lembre-se que na história da humanidade, nós fomos aumentando a nossa expectativa de vida. Por quê? Porque nós fomos tendo importantes mudanças aí na medicina. Nós temos saneamento básico na maioria dos países, embora muitas vezes não na porcentagem desejada, né, que deveria ser. As políticas públicas de saúde, por exemplo, aqui no Brasil, elas melhoraram, embora estejam longe do ideal. Houve o surgimento de novas terapêuticas para as doenças, e tudo isso fez com que a expectativa do ser humano aumentasse. Eu recebi, foi uma chargezinha de um jornal bem antigo, do final do século XIX, que falava assim: velhinha de 42 anos morre em incêndio. Gente, hoje uma pessoa de 42 anos, ela pode ser considerada velha, por exemplo? 42 anos, considerado velho ou não? Não! Não. Eu falo por experiência, eu tenho 42 anos. Então, a nossa expectativa de vida ela aumentou muito. Exemplo, eu não falei para vocês da questão do envelhecimento, que haviam pessoas que envelheciam bem e pessoas que não envelheciam tão bem, pessoas no nível intermediário, né? Nas fases lá do envelhecimento, que eram 3 fases distintas. Um exemplo, o patriarca lá da família Gracie, que são aqueles esportistas que fazem artes marciais, não sei se vocês já ouviram falar lá do MMA, MMA que fala? UFC, ele tem 92 anos. Pô, aonde que há um século atrás iria se imaginar uma pessoa com a vitalidade que esse senhor tem com 92 anos, por exemplo, né? Então, tudo isso fez com que houvesse a mudança... Vou te falar, meu professor. Oi? Oi? Desculpa. Eu não ouvi. Ele tá batendo mais que a roça ainda, viu? Com certeza. Nossa, aquele óculos, pelo amor de Deus. Isso é só para vocês terem uma ideia. Então, onde que nós iríamos pensar numa expectativa de vida tão grande? E com uma vitalidade tão grande, batendo aí em todo mundo, como disse o Thiago. Bom, tudo isso fez também com que houvesse uma transformação desse conceito da morte e do morrer. Então, hoje em dia, ou seja, na contemporaneidade, as pessoas elas morrem com uma idade o quê? Muito mais avançada que há um século atrás, ou que há meio século atrás. E esses cuidados com esses indivíduos, muitas vezes o que acaba acontecendo? Pela expectativa de vida aumentar, também aumentaram as doenças, e muitas vezes as doenças que são próprias do quê? As doenças que são próprias do envelhecimento. Então, esses cuidados de saúde com esses indivíduos que muitas vezes eles entram em estágio terminal das suas doenças, eles foram atribuídos a quem? Às instituições de saúde. Depois, ao longo da aula, eu vou falar para vocês, por exemplo, que muitas vezes, quando nós trabalhamos com idosos, não só com idosos, mas quando nós trabalhamos quando nós temos uma porcentagem de indivíduos dentro da nossa unidade hospitalar, onde são indivíduos com doenças crônicas ou com doenças que
existe aí uma expectativa, até uma grande incidência de morte, nós trabalhamos também com os cuidados paliativos. E é esses cuidados paliativos desses indivíduos que estão em estágio terminal é que foram atribuídos também às instituições de saúde. Depois eu vou comentar novamente com vocês que o cuidado paliativo, ele é o quê? Ele é cuidar da pessoa a ponto de manter essa pessoa num cuidado que ela possa vir até a sua passagem, a sua morte, no quê? De uma forma digna, tá? Mas, como eu havia falado para vocês, a morte, ela é o quê? A morte, para todos os indivíduos, independente da sua idade, ela é algo irreversível e ela é o fim da vida biológica. Então, nenhum de nós escapa desse fato, né? É a finitude. E com isso, a gente pode falar que ocorre em qualquer fase do ciclo vital. Como eu falei para vocês, ela não necessariamente ela precisa ocorrer o quê? No fim da vida. Ela pode ocorrer até mesmo antes do nascimento, ela pode ocorrer na vida intrauterina, ela pode ocorrer no neonato, pode ocorrer na juventude, mas é mais provável que as pessoas, né, elas venham a ter a finitude da sua vida durante a velhice. Com tudo isso, o que acabou acontecendo? A morte, ela também vai ter o quê? Os aspectos éticos, né, que nós temos que respeitar, os aspectos legais, os sociais, religiosos, psicológicos. E com tudo, entre outros também. E com tudo isso, eles estão relacionados a quê? As crenças de cada um de nós, as crenças e rituais, que elas auxiliam no processo, na elaboração do luto. Ou seja, muitas vezes quando o indivíduo ele envelhece e está perto da finitude da vida, muitas vezes os indivíduos, não são todos, mas a sua grande maioria, eles acabam recorrendo também ao quê? Não só os rituais, como também as religiões. As religiões, muitas vezes, elas levam o indivíduo a enfrentar melhor essa elaboração do luto. Por quê? O luto ele pode acontecer não somente em relação ao outro, mas também com a proximidade do fim da vida. Aí, falando um pouco dos rituais do luto. Quando eu falo para vocês que os rituais do luto, eles são importantes, quer dizer o quê? Esses rituais, eles ajudam, né, o indivíduo, ou seja, eles promovem a integração da morte e também as transformações dos que perderam os entes queridos, e permitem a continuidade da vida. Ou seja, é um rito de passagem. Então, ele ajuda a elaborar esse sentimento que acaba existindo nos indivíduos, né? Que é a de finitude. Quando nós falamos do luto, a elaboração desse luto dentro de cada um de nós, ela é variável. Pode levar um certo tempo para ser elaborado e até mesmo para chegar na aceitação. De acordo com os livros, com os livros de psicologia, eles dizem que o tempo médio para essa elaboração e aceitação é mais ou menos por volta de 2 anos, ou seja, não é um processo tão fácil e nem tão pouco rápido. Além disso, esses rituais de passagem, eles fazem o quê? Eles fazem com que, de acordo com as nossas religiões, crenças, né? Eles sejam realizados e nos ajudam ao quê? A fazer essa passagem e a aceitação da perda do ente querido. Então, ele tem o quê? Um campo simbólico. Por quê? O ritual do luto, ele é simbólico. Mas lembrando que o luto, ele não necessariamente ele precisa ser somente pela morte, como eu já havia falado numa aula anterior aí. Ele pode ser o luto com relação a alguma coisa ou algum evento da nossa vida. Hoje, em específico, nós estamos falando da morte. Então, a morte, ela pode ocorrer repetidas vezes, sempre que um ciclo chega ao fim, ou uma perda vivenciada. Ou seja, o luto, ele não se refere apenas à morte, e sim à finitude de um ciclo, tá? Ainda, na atualidade, vocês podem ouvir muito falar a respeito de um termo que chama-se tanatologia. A tanatologia,
ela é a ciência que estuda a morte, né? Veja a importância que isso tem na vida dos indivíduos, que até mesmo se nomeou uma ciência própria para isso, para poder estudar essa elaboração do luto, o processo de morte, tá? Então, é o estudo da morte e do morrer, que ampliou-se muito ao longo dos anos, e vocês podem até mesmo encontrar cursos, palestras a respeito de tanatologia, não somente para todos os cursos da área da saúde, seja a medicina, odontologia, enfermagem, a própria psicologia em si, tá? Então, todos nós profissionais da área da saúde, nós acabamos por também estar inseridos nessa nova ciência. Aqui nessa foto, eu peguei uma foto de um ritual de luto bem específico, que seria de um indivíduo oriental, né? Eu não sei se é budismo, não me recordo. Se não me engano, isso aqui é um ritual de budismo. Mas existem outros rituais também que são feitos para os indivíduos da morte, que morreram. Um deles é o quê? Para nós, que somos ocidentais. Para quem é católico, por exemplo, as missas, né? As missas de 7º dia, de um mês. Isso é um ritual também, tá? Onde se lembra a morte desse indivíduo, tá? Uma coisa que, assim, um tipo de morte que leva a muitos tabus é o quê? O suicídio. O suicídio, entre as várias formas de morte, é a que mais leva aos tabus. Por exemplo, para a religião católica, para os espíritas, né? Ela tem um significado muito, muito forte, né? Inclusive no suicídio, ele não é, por exemplo, ele não é aceito, né? Por exemplo, pela Igreja Católica, e até mesmo tem várias implicações aí que eu não vou entrar para não levar a debates, né? Por quê? Em várias religiões é dito que o suicídio, por exemplo, quando o indivíduo ele comete esse suicídio, ele está o quê? Condenando a sua alma. Então, ele nem tem direito, por exemplo, e se eu estiver errada, pode falar, por exemplo, que um padre encomende aí a alma do indivíduo que se suicida, tá? Então, isso acaba afetando não somente a imagem desse indivíduo, né, que sofre esse tipo de morte, que é uma violência contra si próprio, mas até mesmo da família. Então, quando um indivíduo ele é vítima de suicídio, que é o que é um termo que é aceito, mais aceito atualmente, é um dos tipos de mortes mais difícil do que de ter essa elaboração do luto. Por quê? O indivíduo ele tira a sua própria vida e com isso faz o quê? Não é uma morte esperada, é uma morte violenta, né? Assim como outros tipos de morte, por exemplo, acidentes. E normalmente ela leva ao quê? Um forte sentimento de culpa, não somente, principalmente da família. Geralmente, quando o indivíduo ele é vítima de suicídio, o que acaba acontecendo? Leva os indivíduos que ficam, né, os seus parentes, a uma sensação de abandono e principalmente de impotência. Leva a um questionamento da família do quê? Que como eu não percebi que esse indivíduo estava, por exemplo, sofrendo, né? E aí, o que acaba acontecendo? O enlutado, ou seja, a família, ela acaba tendo que lidar também com essa própria culpa, porque não percebeu eventuais sinais de que esse indivíduo estava tendo esse sofrimento psíquico. E também, segundo o Kovacs, ele fala que é frequentemente alvo de suspeita da sociedade como responsável pela morte do outro. Então, a elaboração do luto para esses indivíduos, né, que são enlutados de pessoas que foram vítimas de suicídio, é muito mais difícil do que as outras formas de morte. Outra coisa, nós devemos lembrar que existe uma parcela até que razoável de indivíduos que acabam também
sendo vítimas de suicídio na faixa etária dos idosos, exatamente por conta dessa finitude da vida. E fazendo um adendo, embora não seja o tema da aula em si, os indivíduos, na atualidade, existe uma parcela, aumentou-se muito a parcela de, por exemplo, adolescentes que são vítimas de suicídio também. E hoje em dia existem até mesmo estudos de suicídio na infância. Então vejam que é uma dimensão de morte muito complicada. Bom, como eu havia falado para vocês, hoje em dia existe um termo que ele é um pouco mais aceito, né? Ele é mais aceito do que cometer suicídio, que são os chamados vítimas de suicídio. Por que se fala vítimas de suicídio? Porque, na verdade, o suicídio ele acaba culminando com o quê? Com uma dor insuportável, onde o indivíduo não vê uma outra forma de se livrar daquela dor, a não ser tirando a sua própria vida. Quando se fala, quando os parentes, né, de pessoas que se suicidaram, geralmente falam que essas pessoas são as vítimas de suicídio. Por quê? Porque eles ficam presos à própria culpa, como eu disse para vocês, de não terem reconhecido os sinais, né, de sofrimento dessa pessoa, ou seja, os sinais antecedentes do suicídio, e não terem evidenciado esse desfecho. Muitas vezes, indivíduos que têm depressão são pessoas o quê? Que eles acabam sofrendo sozinhos, muitas vezes pessoas que acabam conseguindo esconder essa dor. E às vezes acabam culminando também no suicídio, quando essa dor se torna insuportável. E também, né, em função do estigma associado ao suicídio, as outras vítimas do suicídio enfrentam sozinhos os sentimentos decorrentes da sua perda, do tipo de perda, que geralmente é quem? A família. Independente da idade do indivíduo, se é criança, adolescente ou adulto, ou idoso, essa perda ela é significativa para a família no sentido de que foi uma morte que foi súbita, tá? E muitas vezes a família não conseguiu evidências que isso estava acontecendo, tá? Bom, falando um pouco ainda com relação ao medo da morte. Quanto mais, né, o indivíduo ele se torna mais velho e mais perto da finitude da sua vida, esse medo da morte muitas vezes ele se torna mais real. Então, o medo da morte, na verdade, ele é algo que ele é comum. E ele é também uma resposta psicológica normal dos indivíduos, tá? Às vezes vocês podem até me falar assim, eu não tenho medo da morte. Ok, por quê? Vocês são jovens. Mas conforme vão se avançando os anos, e vão se avançando também muitas vezes as comorbidades que as pessoas têm, esse medo ele vai surgindo sim. Só que aí, cada indivíduo elabora esse medo de uma forma diferente. Por quê? Esse sentimento, na verdade, ele é um sentimento universal dos indivíduos, independente da religião, educação, do nível socioeconômico e cultural e da idade e sexo. Então, é normal, tá? Hoje em dia, nós estamos vivenciando o quê? Nós estamos em meio a uma pandemia, certo? Essa pandemia, principalmente os indivíduos que acabam tendo pessoas que são acometidas, por exemplo, pelo Covid, acabam tendo o quê? Medo da morte, independente como é que se diz? Independente da idade do indivíduo. Por quê? Nós já temos algumas informações, por exemplo, com relação à pandemia. Uma delas, doença de alta infectividade, doença que acomete, por exemplo, tem uma maior mortalidade nos idosos, né? Cerca de 10%, e uma doença que pode levar o indivíduo, inclusive, a necessitar de uma unidade de terapia intensiva.
Então, isso acaba tornando o indivíduo mais perto do quê? Da morte. Quer dizer que todos que vão ter uma doença vão vir a falecer? Não. Mas uma parcela é possível que sim. Bom, quando a gente fala do medo da morte, a morte, esse medo da morte tem duas fases distintas. A primeira, que eu já havia comentado com vocês lá desde o início da aula, que é o quê? É o medo, né, o temor da morte do outro, tá? Ou seja, eu tenho um indivíduo que está gravemente enfermo, por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, acaba-se que é fisiologicamente normal e psicologicamente normal, tendo-se medo do quê? Do abandono e da separação desse indivíduo. Então, teme-se pela vida do outro, né? Por quê? Na verdade, a gente fala o quê? Que a morte, ela é pior para aqueles que ficam, né? Do que para aquele que vai. Por quê? Porque a gente ainda acaba tendo esse sentimento pelo outro. E também o temor pela sua própria morte. Por quê? Quando o indivíduo ele tem uma doença, né, grave, ou ele tem uma idade avançada, o que acaba acontecendo? Acaba provocando no indivíduo sentimentos e acaba levando o indivíduo a ter uma consciência de que existe uma finitude da vida. E até mesmo indivíduos acabam fantasiando com relação à sua própria morte, né? Muitas vezes a gente não ouve aqueles indivíduos falar a seguinte frase: eu quero morrer dormindo, de modo que eu não sofra. Então, uma coisa que a gente, por exemplo, vê muito aí, Facebook, internet, porque o indivíduo que está acometido, por exemplo, pelo Covid, ele vai se afogar nas suas próprias secreções. Então, o indivíduo com essas informações, por exemplo, dentro da sua cabeça, ele acaba tendo ainda mais medo do enfrentamento daquela situação, que pode ou não culminar na morte. E não necessariamente precisa. Mas esses são os dois tipos, né? As duas fases do medo da morte. O temor pela sua própria vida e temor pela vida do outro. Bom, ainda falando um pouco do medo diante da morte. A velhice, o que ela acaba trazendo para o sujeito? Ela acaba conduzindo a vivenciar esse medo, né? A vivenciar a morte do próprio corpo. Por quê? Conforme o indivíduo ele vai envelhecendo, as funções vitais do indivíduo, elas vão o quê? Elas vão também diminuindo, tá? E com isso, com essas limitações, com essas comorbidades que podem existir no indivíduo, o indivíduo ele vai tendo o quê? Ele vai tendo a percepções do quê? Do que ele não é invencível, que ele tem limitações, que muitas vezes ele pode estar dependente do outro indivíduo, de um parente, por exemplo, e que ele pode, inclusive, ser impedido de realizar, de ter algumas realizações, como, por exemplo, alguns desejos. O medo da morte, ele acaba fazendo o quê? Antecipando esse luto do indivíduo e provocando nele uma consciência da própria finitude da vida. Só que com isso, o que acaba acontecendo? Acaba gerando no indivíduo um luto antecipado, principalmente naqueles indivíduos que precisam conviver, por exemplo, com doenças crônicas. E quando eu falo só com as doenças crônicas, aí eu não estou falando somente do idoso, eu estou falando daqueles indivíduos, por exemplo, que têm doenças que são doenças graves, como, por exemplo, doenças autoimunes, câncer, tá? E aí isso acaba confrontando o indivíduo, né, com as suas limitações que ele pode ter, e isso acaba levando a esse luto antecipado. Por quê? Porque com a doença crônica também, que pode estar, que está também muitas vezes instalada no idoso ou até mesmo no adulto, ele acaba vivenciando também o quê? Algumas incapacidades físicas decorrentes da doença, e também ele acaba tendo o quê? O sentimento de impotência, porque ele às vezes acaba tendo medo
de não conseguir lidar com esse processo da saúde e da doença e também acaba não conseguindo lidar com esse processo de morrer. Por quê? O grande medo dos indivíduos, de um modo geral, se nós fizéssemos uma enquete agora, é o quê? O medo, por exemplo, de dar trabalho para os seus parentes, certo? Então, nós acabamos tendo esse medo, né, vamos supor, de ficar... uma fala que é muito comum nos pacientes. Eu não quero ficar em cima de uma cama, tomando banho no leito, em estágio vegetativo, certo? Dando trabalho aos meus parentes, né? Principalmente aqueles indivíduos que sofrem, por exemplo, acidente vascular encefálico. E isso acaba levando o indivíduo ao quê? A um medo muito grande do quê? De morrer. Com tudo isso que eu falei a respeito do medo de morrer, teve dois autores, né, psicólogos, que eles falavam que existem 5 estágios emocionais que são vivenciados durante o processo de morrer. Ou seja, desde o momento que o indivíduo ele passa a ter uma comorbidade, ou o indivíduo ele se fica de frente da finitude da vida, existem 5 fases ou estágios de enfrentamento da morte na velhice, ou quando o indivíduo ele tem algum tipo de doença crônica. Esses 5 estágios são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A gente está falando muito hoje a respeito da velhice, mas essas 5 fases ou estágios, eles podem estar incluídos em qualquer idade do indivíduo, tá? E, inclusive, ele também, os parentes, né? A família, ela também acaba vivenciando esses 5 estágios. O primeiro, que é a negação, é o quê? O indivíduo ele acaba de saber que ele tem uma doença terminal, por exemplo, tá? Independente de que doença seja. E aí ele começa a negar para si próprio aquela condição. Por que ele acaba negando essa condição? Quando ele começa a negar, sente que ele tem o quê? Que ele tem mais tempo para processar, né? Para ter condições emocionais para se preparar e conseguir confrontar essa situação que se apresentou a ele. Mas essa negação, ela é temporária, ela ocorre num primeiro momento. O cara ele nega. Ou seja, ele ainda não conseguiu processar, por exemplo, que ele possui, sei lá, um câncer. Ou uma insuficiência cardíaca congestiva à esquerda, por exemplo. Então, logo depois, essa negação, que é uma condição temporária, ela acaba sendo substituída pela aceitação parcial. Essa negação temporária também é um modo, claro, é um modo bom, né, saudável de lidar com a dor intensa provocada pela notícia da proximidade da própria morte. Então, à medida que ele nega temporariamente, ele está dando um tempo para propriamente poder aceitar essa nova condição que ele tem. E isso funciona como um para-choque que vai fazer com que o indivíduo consiga reunir mais forças para poder enfrentar aquela situação e muitas vezes também adotar uma postura menos radical da realidade, tá? O segundo estágio é o quê? A raiva, ou seja, o indivíduo, ele teve esse primeiro momento, ele não aceitou, ou seja, ele negou, e no segundo momento, ele passou a sentir raiva. Por quê? Ele começa a sentir revolta, começa a se questionar por que aconteceu aquele fato com ele, ele começa a sentir o quê? Ressentimento. E normalmente essa raiva, ela acaba sendo direcionada para quem? Para quem está mais perto dele, que é quem? Os familiares, o amigo, Deus também, porque ele acaba questionando, digamos assim, Deus com relação àquela situação a qual ele se
contra, e também a equipe de saúde. E o que ele começa a se perguntar internamente para gerar esse sentimento de raiva? Por que eu? E essa reação é uma reação emocional diante da morte. Normalmente, essa raiva, ela se propaga onde? Para todas as direções do ambiente em qual o indivíduo em estágio terminal se encontra. Ou seja, vai direcionar para todos aqueles que estão perto desse indivíduo. Geralmente, quem acaba mais sofrendo com a raiva é quem? A família, principalmente, né? E os profissionais da área da saúde. Muitas vezes, principalmente nos idosos, o que acaba acontecendo? Esses idosos ou indivíduos que têm uma doença terminal, eles acabam fazendo o quê? Eles hostilizam. Então, eles hostilizam os cuidadores, hostilizam médico, enfermeiro, todos os profissionais da área de saúde, desqualifica o tratamento que está recebendo, desqualifica o conhecimento, a capacidade dos profissionais da área da saúde. Mas, quando nós também temos que ter aí o sentimento que eu já falei para vocês em outras aulas, que é o sentimento de empatia. Ou seja, quando o indivíduo ele começa a ser respeitado, compreendido, essa agressão e tem essa empatia com relação àquele indivíduo, acaba acontecendo o quê? Essas agressões, elas têm o quê? Elas tendem a diminuir. Como eu disse para vocês, é muito importante que nós, profissionais da saúde, nós tenhamos nesse momento empatia com relação ao paciente. Tentemos entender que esse estágio é o estágio dentro da normalidade, é um estágio de elaboração aí do processo de morrer. Então, essas ofensas, elas não são pessoais, né? Uma coisa que é importante falar é que nesse estágio, muitas vezes, a visita de familiares, de amigos, eles acabam não melhorando também esse estágio psíquico ou emocional do sujeito. Geralmente, quando o paciente está no estágio da raiva, quando a família vai visitá-lo, seja numa instituição de longa permanência, no caso dos idosos, seja num hospital, esse encontro, às vezes, ele acaba sendo bem difícil, né? Porque, assim como eles hostilizam os profissionais de saúde, eles acabam hostilizando também quem? Os próprios familiares e amigos. E o terceiro estágio? Bom, o cara, ele negou inicialmente, ele sentiu raiva e aí ele começa o quê? A negociar. Ou seja, o terceiro estágio é a barganha. Ou seja, ele gritou, ele xingou e não adiantou nada, como eu achei essa chargezinha na internet. Mas eu vou começar a mudar a minha técnica. Então, é nesse momento que ele faz o quê? Ele começa a negociar. Ele negocia com quem? Com Deus, né? Ele começa a negociar na tentativa de prolongar a vida e passar dias sem dor. Ou seja, ele começa a fazer o quê? Promessas, doar bens. Uma coisa que acaba acontecendo no estágio da barganha é o quê? Não que isso seja ruim, isso é fisiológico, isso é mentalmente fisiológico. O indivíduo ele começa a procurar mais o quê? A religião, os credos. Então, ele começa a intensificar, por exemplo, as idas à igreja, para tentar adiar esse desfecho que é a morte. Então, muitas vezes as pessoas, quando se veem no finitude da vida, elas acabam procurando também o quê? A religião. Ou seja, negocia sua melhora, prometendo realizar tarefas ou algo semelhante a pagar uma promessa. Uma das coisas que, por exemplo, na religião católica a gente vê é o pagamento aí de promessas, né? É muito comum as pessoas pagarem promessas, por exemplo, em Aparecida do Norte ou em outros locais, principalmente quando elas têm, por exemplo, a obtenção da cura de uma doença. Não que eu desacredite ou acredite
nessa situação, mas é uma coisa que a gente evidencia, por exemplo, na Igreja Católica, tá? Bom, mesmo as pessoas que elas não são apegadas à religião, elas acabam também o quê? Voltando a algum tipo de crença com relação a Deus. Como eu falei para vocês, elas voltam a esse pensamento com relação à religião, tentando o quê? Negociar. E isso, como eu falei para vocês, é dentro da normalidade. E aí, é nesse momento que o indivíduo ele começa a elaborar esse luto de uma forma mais positiva. Ou seja, nesse momento que o indivíduo ele acaba tendo seus arrependimentos por situações concretas, e muitas vezes eles acabam entendendo que o adoecimento, ele às vezes é um castigo por algo que ele fez. Ele tem essa fantasia que que esse adoecimento foi decorrente de alguma má ação que ele fez na vida, tá? Então, o indivíduo na barganha, ele se apega a alguma coisa na tentativa de negociar mais tempo ou menos dor ou momentos melhores. Tá? Depois da barganha vem o quê? A depressão. Quando o indivíduo ele acaba indo para esse estágio da depressão, acontece o quê? Ele acaba vivenciando o quê? Aquele estágio que ele tentou negociar, aquela doença que ele tentou negociar, na verdade, ela não tem negociação. É algo que é inevitável que vai acontecer. Então, muitas vezes o indivíduo ele acaba se retraindo, ficando em silêncio, e muitas vezes ele acaba levando ao quê? A desesperança. É nesse momento principalmente nesse momento, nos outros, acaba também tendo a intervenção aí do psicólogo, por exemplo, hospitalar, mas é nesse momento que o psicólogo ele acaba atuando mais, né? Por quê? Esse sentimento de desesperança acaba levando o indivíduo ao quê? A não dormir direito, a não se alimentar adequadamente, e muitas vezes acaba tendo o quê? Essa tristeza acaba gerando também consequências à própria saúde do indivíduo que já está o quê? Bem debilitada. E também esse não se alimentar direito, essas perturbações do sono, acabam levando também o indivíduo ao quê? A limitações e redução da autonomia do indivíduo. Então, ele é um indivíduo idoso que acaba, muitas vezes, ele acaba se tornando acamado, né? Ou seja, ele acaba não saindo da cama, ele não se alimenta direito, e isso acaba tendo um agravamento do seu estado de saúde, prolonga-se a hospitalização e muitas vezes acaba o quê? Abreviando a vida do indivíduo. Ou seja, acaba deixando ele mais perto realmente da morte. E aí eu até coloquei aqui uma frase de um psiquiatra que fala o seguinte: como vamos viver mais? Vamos viver mais com a depressão também. Ou seja, até mesmo pela finitude da vida, acaba levando o indivíduo a quê? A terem mais episódios de depressão. Por quê? Embora esses estágios eles estejam ligados muitas vezes à finitude da vida, quando o indivíduo ele tem uma doença pré-existente, mas também está ligado também ao fato do indivíduo estar o quê? Estar idoso. E aí esse fim está se aproximando e levando a esses sentimentos no indivíduo. Ou seja, a superação dessa fase, ela quer o quê? Ela tem que o indivíduo ele tem que fazer o quê? O enfrentamento da dor, do choro de uma perda de uma condição que não pode ser mudada. Ou seja, o indivíduo ele tem que passar a aceitar aquela condição que ele possui naquele momento. Tá? Muitas vezes, quando o indivíduo ele está no estágio de depressão, o que acaba acontecendo? O indivíduo ele acaba se isolando. Então, esse isolamento que esse auto-isolamento do indivíduo, ele tem que ser também o quê? Ele tem que ser ele tem que ser feito, ele tem que ser feito, não, ele tem que ser assistido pela equipe de saúde
que deve respeitar esses momentos de silêncio do indivíduo, mas tem que estar sendo assistido exatamente para quê? Para que ele não venha a abreviar essa vida decorrente principalmente das perturbações de sono, alimentação, abandono da terapêutica, tá? Então, isso é importante. Pessoal, vou fazer um intervalo de 10 minutos só para tomar água e descansar um pouquinho minha voz, tá bom? São 20 horas e 26 minutos, quando for 20h36 a gente volta, tá? Pessoal? Tá bom. Tá bom? Então eu vou fechar o áudio, daqui a pouco a gente retorna. São 20h27, aliás.
Bom, pessoal, voltando à nossa aula, eu havia parado aqui na depressão, certo? Então, vamos lá. Como eu havia falado para vocês, a tristeza do indivíduo acaba também culminando em algumas perturbações, né, orgânicas que podem levar à abreviação da vida. Então, é muito importante também que nós estejamos o quê? Nós estejamos atentos aos sinais de depressão do paciente. Embora essa depressão ela pode até mesmo ser um estado depressivo, mas ela pode ser uma depressão mesmo, tá? Bom, a depressão, ela requer, então, o enfrentamento da dor, do choro da perda e da condição que não pode mais ser mudada, ou seja, só resta, né, ao indivíduo aceitar. Como eu já havia falado para vocês, o isolamento ele tem que ser assistido pela equipe de enfermagem, respeitar também os momentos de silêncio, mas não descuidar da saúde física do paciente. E o último estágio de todos é o quê? A aceitação. Na aceitação, nós temos o quê? A gente observa a superação do conflito diante da morte, tá? Eu até peguei uma chargezinha na internet que eu achei interessante, onde fala o seguinte: já me conformei, já aceitei, que Deus me ajude a ter uma morte rápida, mas sem mais dor e sofrimento. Ou seja, o indivíduo ele aceita aquela situação a qual ele está vivenciando, ele tenta organizar a sua vida, tendo em conta que ele está perto da morte, só que ele já não está mais relutando, ele aceita aquela situação. Com isso, ele acaba o quê? Tendo a serenidade diante da iminência aí da morte. Então, ele aceita essa situação que ela é irreversível e, com isso, ele acaba também organizando. Lembra que nós falamos lá a respeito da barganha, onde o indivíduo ele começava a organizar certas situações? Então, ele acaba por finalizar essa organização e aceitando com serenidade que ele está perto do fim. Ainda, só falando um pouco desse modelo de Hubler-Ross, ele é um modelo que ele é aceito na tanatologia, mas não são todos os autores de psicologia que aceitam ele. Por quê? Tem autores que contestam, né, o cumprimento das sequências das fases emocionais. E eles até falam que não são todos os indivíduos que têm todas essas fases. De um modo geral, que a gente pode observar, por exemplo, tanto na atenção básica quanto nos hospitais, a maioria dos indivíduos eles têm sim essas 5 fases. No entanto, é claro, lembre-se que nós somos indivíduos o quê? Subjetivos e únicos. Portanto, a experiência ela pode ser diferenciada para cada um desses indivíduos. Ou seja, a experiência diante da morte ela é marcada pelo quê? Por oscilações emocionais que determinam um processo dinâmico subjetivo e subjetivo. Ou seja, embora existam essas fases, cada indivíduo ele vai passar melhor por cada uma dessas fases do que outros. E lembrando da primeira coisa que eu falei para vocês nas aulas de psicologia, nós seres humanos somos indivíduos subjetivos e diferentes entre nós, porque possuímos vidas diferentes, histórias diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, né? Então, somos únicos. Bom, uma coisa que eu já havia falado para vocês, um aspecto que é importante ressaltar, essa necessidade espiritual. A necessidade espiritual diante da morte é o quê? A dimensão espiritual, ela compõe o quê? Uma dimensão humana. É muito comum as pessoas se pronunciarem com relação a esse aspecto,
principalmente nos momentos de crise. Ou seja, geralmente quando as pessoas elas possuem um momento de crise na sua vida, como por exemplo, os momentos né, que se aproximam à finitude da vida, elas acabam também tendo o quê? Uma relação melhor com a espiritualidade. Então, elas procuram esse aspecto espiritual para poder ajudar a processar essas fases. Por que isso acontece? Porque a espiritualidade, ela acaba levando o indivíduo ao quê? A refletir sobre o sentido da vida. E também a maioria das religiões, né, e crenças, elas acabam por explicar também o fenômeno tanto da morte, quanto algumas religiões também o da doença. Então, ajuda o indivíduo a ter essa melhor aceitação. A espiritualidade, ela também vai ajudar no quê? Na superação desses conflitos, né, desse sofrimento espiritual e dos conflitos internos do indivíduo. Então, os indivíduos acabam também procurando as religiões, né, e as crenças para que eles possam ajudar a melhor processar esse momento que o indivíduo se encontra. Bom, como eu falei para vocês, em todo momento, eu falei que podia ser o quê? Religião ou crença. Então, essa necessidade espiritual, ela pode estar acompanhada ou não de uma religião. Ela pode ser também uma seita, uma crença. E esses credos, digamos assim, ele auxilia no processo de enfrentamento de situações diversas. Então, ele nos dá o quê? Um conforto espiritual e psicológico também. Com isso, também nos ajuda o quê? Estabelecer vínculos afetivos, né, com a nossa família e também com os outros indivíduos que lá frequentam. Promove também uma compreensão da finitude da vida e, como eu havia falado para vocês, diminui esse sofrimento psíquico. Então, acaba dando um alento psíquico, espiritual, é óbvio, e também psíquico, porque ajuda a compreender aquela fase que o indivíduo está passando. Eu tinha comentado lá no início da aula para vocês, com relação aos cuidados paliativos. Normalmente, quando nós falamos que o indivíduo ele tem, por exemplo, uma doença terminal ou incurável, o que nós fazemos? Nós damos a esse indivíduo os cuidados paliativos. O que significa cuidados paliativos? Significa uma atenção que ela é voltada ao controle da dor, aos alívios dos sintomas e uma melhor qualidade de vida enquanto esse indivíduo não parte. Então, ele dá um suporte para que esse indivíduo ele possa vir a ter uma morte digna, tá? Então, é um suporte nutricional, um suporte de dor, tentar melhorar ao máximo a qualidade de vida que ele tem naquele momento, mas não tenta prolongar a vida. Bom, normalmente os cuidados paliativos são dados àqueles indivíduos que têm o quê? Que eles não respondem aos tratamentos que foram dados para aquele indivíduo. Como, por exemplo, é muito comum a gente falar dos cuidados paliativos, principalmente nos pacientes que são portadores de doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer, insuficiência renal crônica, por exemplo, em indivíduos que são submetidos à hemodiálise e, por exemplo, já estão num estágio extremamente avançado, já tiveram rejeição da enxertia do rim, ou outras doenças também, que são doenças que acabam levando esses indivíduos a estágios terminais. E aí se dá esses cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos, eles podem ser tanto no hospital quanto no domicílio. Como eu havia falado para vocês, muitas vezes o que a gente tenta fazer no paciente com cuidados paliativos? Mantê-lo mais confortável possível, ou seja, controlar os sintomas, principalmente sintomas de dor. Uma coisa que é extremamente importante é o apoio familiar para esse paciente com cuidados paliativos. Eu coloquei aqui uma imagem de um indivíduo até tomando cerveja dentro do hospital. Por quê? Vamos supor, o paciente, muitas vezes, a felicidade dele é tomar um suco de laranja. Às vezes é ver o cachorrinho que está lá na casa dele. Então, às vezes, a gente permite também
essas coisas, exatamente para o indivíduo ele ter o quê? Uma dignidade, né? Satisfazer um desejo, tá? E ter o quê? Uma qualidade de vida e um conforto para esse paciente. E com isso, a família tem um papel totalmente decisivo. Paciente que é apoiado pela família, ele acaba tendo um melhor prognóstico e acaba tendo mais conforto. Bom, um grande problema é que nem todas as famílias, elas têm o quê? É uma reação positiva com relação aos cuidados paliativos. Por quê? Exatamente por algo que eu já falei no início da aula, que é o quê? O processamento do luto. Exatamente por nós não termos esse medo da finitude da vida do outro, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente acaba não aceitando os cuidados paliativos. Por quê? O cuidado paliativo, ele só vai fazer com que o indivíduo ele tenha conforto numa morte digna, mas ele não vai prolongar a terapêutica do indivíduo. Mas muitas vezes, até mesmo o paciente chega para a gente falar que ele quer descansar. Então, ele quer ter o quê? Um fim digno. Só que, às vezes, a família, ela se fecha para o diálogo e ela não aceita. Bom, diante aí da finitude da vida, o que acaba acontecendo? O indivíduo, ele manifesta uma experiência psicossocial importante e varia de indivíduo para indivíduo, ou seja, cada um vai ter um enfrentamento diferente da finitude da vida. E com isso, a forma que cada um reage diante da situação está intimamente ligado com o modo que ele vai usar o tempo de vida que resta, né? Então, cada um vai processar esse momento de modo diferente, tá? E por hoje é só, queridos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada à aula? Oi? Pessoal? Professora. Oi? Diga, Thiago. Eu não. Não, só tô falando que eu não estou com dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que gostaria de perguntar algo? Acho que não, prof. Se ninguém tiver algo para perguntar, eu vou finalizar nosso encontro aqui. Lembrando que semana que vem, dei uma estudadinha na matéria. Uma coisa que alguém me perguntou, não lembro quem era, vai cair tudo nessa última prova ou a partir da unidade 3? A partir da unidade 3, tá bom? Tá bom. Então, dei uma estudadinha. Na próxima semana, vocês façam perguntas, tá? Tirem dúvidas, tá bom? E eu espero vocês. E aí também vou dar mais informações sobre a prova, tá certo? Então, eu estou por aqui, mas estou aguardando que todos se retirem, então, tá bom? Então, tenha uma boa semana. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas.